prioridade dentro da Agência Nacional de Mineração para que ele consiga fazer. Então, vale para praticamente todas as substâncias minerais e tem o tamanho das áreas possíveis de serem requeridas variam de acordo com a região e com o tipo de substância mineral. O próximo, por favor. Esse quadrinho traz um resumo do que significa a pesquisa até a concessão de lavra. Tem o requerimento de pesquisa, que é quando se solicita a área livre para executar, de fato, a pesquisa, né? A pessoa tem uma autorização de pesquisa, que é o documento que formaliza que aquela pessoa ou aquela empresa tem autorização para executar a pesquisa naquela área. Ela faz a pesquisa em no máximo 2 anos, com um ano suplementar em 3 anos, ela realiza o relatório final dos trabalhos de pesquisa e quando termina o relatório final de pesquisa, ela solicita à agência, faz o requerimento de lavra, tem um relatório de... Aberto o telefone de alguém, gente, por favor. Quando ela faz o requerimento de lavra, ela depois recebe a concessão de lavra com o documento final, o qual ele tem uma série de exigências e deveres para cumprir. O próximo, por favor. Quando a pessoa está com o requerimento de pesquisa autorizado, durante essa fase ele pode utilizar um elemento chamado guia de utilização, que significa retirar ou lavrar minério para determinados fins, que são justificáveis. Mas tem que justificar perante o Ministério de Minas e Energia, fazer uma justificativa técnico-econômica, tem que apresentar planos e projetos para que ele consiga utilizar esse famoso guia de utilização. Próximo, por favor. A regulamentação do uso da guia de utilização foi modificada recente, uma resolução de número 37 do dia 4 de junho de 2020, ou seja, 2 meses atrás. Tá? Quando pesquisaram, vão verificar essa resolução aí, tem todas as especificações de como utilizar a guia de utilização. O próximo, por favor. O que acontece quando a pessoa está com um requerimento de pesquisa ou vai executar a pesquisa? Um minutinho, vou ligar a Silvia, se não me engano, que está com o microfone aberto. Vou desligar aqui, tá? Quando está na fase de pesquisa, ela tem que fazer acordo com o superficiário do terreno, ou seja, o dono do terreno. O dono do terreno, na teoria, ele não pode ter, como é que eu vou dizer assim, prejuízo na sua atividade anterior naquele terreno. Se for um fazendeiro que tinha declaradamente alguma renda naquela área, ele não pode ter a renda prejudicada por conta da pesquisa que está acontecendo ali. Então, um acordo com o superficiário já é uma coisa bastante específica. Depois, a pessoa que detém o título da licença de pesquisa, ela tem que pagar uma taxa anual por hectare. Então, vamos dizer, a pessoa sair requerendo áreas à toa acaba custando caro. E nesse momento aqui, eu acho que vale a pena dizer o seguinte: como toda e qualquer atividade da área de engenharia, tem que ter o responsável técnico para fazer a solicitação dessa pesquisa. E esse responsável técnico tem que ser o engenheiro de minas, o geólogo tem que ser um profissional habilitado para poder executar esse trabalho. Tá? Tem a questão dos técnicos de mineração, técnicos de geologia, tem um conselho próprio agora, talvez se alguém do DNP, da agência, né, possa esclarecer se eles estão podendo fazer esse tipo de atividade também. O próximo, por favor.
Quando nós vamos falar do licenciamento, e volto a frisar, não confundir licenciamento mineral com licenciamento ambiental, ele teve uma modificação no início desse ano de 2020 e aumentou o número de substâncias que podem ser utilizadas para ele, tá? Antigamente era só argila para cerâmica vermelha, brita, areia, depois entrou calcário para corretivo de solo e atualmente também entram algumas rochas como granito, mármore, ardósia, quando a pessoa faz o desmembramento para uso pisos, revestimentos, etc. Tem o tamanho dela de até 50 hectares e o regime de licenciamento é interessante por duas situações. A área a ser solicitada por esse regime é prioritariamente para o dono do terreno ou alguém que ele autorize que faça esse licenciamento, e esse processo passa pela prefeitura. Antigamente, algumas substâncias só podiam ser requeridas por esse regime de licenciamento. Só que, infelizmente, algumas prefeituras negavam dar o aval por esse licenciamento por questões políticas internas da prefeitura. Então, essas substâncias podem ser utilizadas por todas as O Jorge está querendo falar alguma coisa, Jorge? Levantou a mão ali. Bom, tudo bem. As áreas de licenciamento são até 50 hectares. O prazo de uso é determinado primeiro pela licença da prefeitura e depois vai para a agência e vai para o órgão ambiental. O próximo, por favor. Até uns anos atrás, as prefeituras, quando tinham que lavrar brita, cascalho, areia para obras dentro do município, essas prefeituras tinham que constituir uma empresa de desenvolvimento. E essa empresa de desenvolvimento interna das prefeituras fazia um requerimento de pesquisa para poder legalizar essas áreas. Depois foi criado o regime de extração, né, para materiais de uso imediato na construção civil, facilitou bastante a vida das prefeituras, mas, de fato, isso não tira a responsabilidade das prefeituras de requererem essas áreas, de contratarem um responsável técnico habilitado para fazer esse regime. Não é qualquer profissional da prefeitura que vai interceder pela prefeitura junto à agência para fazer essa liberação. Assim como o licenciamento, assim como a pesquisa mineral, o regime de extração também precisa ter profissional habilitado para executar esse serviço. O próximo, por favor. As obrigações legais do minerador é lavrar somente amparar para um título autorizativo específico, ou seja, para a pessoa retirar um bem mineral do subsolo, que é um bem que pertence à União, somente com um título. Sem esse título, ele está incorrendo em ilegalidade. Existe a possibilidade da dispensa do título minerário, mas são para casos muito específicos casos de calamidade pública, por exemplo, que a agência libera. A manutenção de estradas vicinais, estradas rurais, por parte das prefeituras, não entra nessa questão da dispensa do título de mineração. O próximo, por favor. Quando a empresa, quando a prefeitura lavra sem ter o devido título, ela está incorrendo uma série de irregularidades legais que estão descritas aqui. E entra, inclusive, o Ministério Público Federal, a Justiça pode ser acionada contra as pessoas que retiram bens da União. O próximo, por favor. Quando se está lavrando, já estamos falando de empresa, lavra, tira o minério e utiliza ele comercialmente, ele é obrigado a recolher o CEFEM, que é a contribuição financeira pela exploração mineral, cujo maior percentual recolhido fica para as prefeituras. Tá? Isso aí seria um assunto específico para a gente tratar e seria bem longo se a gente fosse entrar nesse assunto aqui. Mas é uma compensação para os municípios onde tem lavra no seu território. O próximo, por favor.
A abertura dos processos na agência, só repetindo o que eu já falei anteriormente, é pela prioridade e pelo controle de áreas da agência. Tá? Ordem de chegada. A área tem que estar livre. Quando há interferência parcial total, há um recorte ou indeferimento do processo junto à agência. O próximo, por favor. E essa é uma imagem da página da Agência Nacional de Mineração. Vocês percebem ali que tem o protocolo digital, que é por onde praticamente todas as ações são feitas pelo site da agência. O próximo, por favor. Tá? Então, tem uma figura aqui mostrando para entrar no protocolo digital. Próximo, por favor. Tá? Dentro do site da agência, tem uma série muito grande de possibilidades de você acessar com informações tanto para público externo, quanto para o usuário, quanto para o minerador, quanto para as prefeituras, órgãos públicos, etc. Tem muita coisa a ser vista aqui. Tá? O próximo, por favor. Uma das páginas melhores para todos acessarem, e eu sou franco em dizer, na minha opinião, todo município deveria ter pelo menos uma pessoa que, de vez em quando, uma vez por mês, pelo menos, acessasse o Sigmine, que é essa ferramenta, né, da Agência Nacional de Mineração. Por que eu digo isso? Eu creio que seja obrigação dos municípios saberem o que está acontecendo no seu território. Quem está, os registros que estão ativos, quais são as áreas com decreto de lavra, e tem a questão também que é muito importante, eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é a questão dos planos diretores desses municípios. O próximo, por favor. Essa é uma visão quando você abre o Sigmine, né? É um aplicativo. Você pode ir diretamente para algum estado que você deseja ver onde estão as áreas oneradas pelas atividades de mineração. O próximo, por favor. Aqui na imagem que é de 2019, essas imagens, eu até agradeço lá na frente, muitos slides foram me cedidos pela Renata Xavier Moro, que é da Agência Nacional de Mineração aqui de Curitiba. Tá? Então, foi muito importante ela me passar alguns slides para eu poder usar nessa apresentação. O próximo, por favor. Essa já é uma imagem do Paraná, mostrando, e do lado direito ali tem os tipos dos arquivos que se pode baixar. O próximo. Você pode baixar tanto shapefiles, para quem utiliza ArcGIS, ArcView, etc., quanto o KMZ. KMZ você abre diretamente no Google Earth. O próximo. Então, essa é uma imagem do que a gente enxerga quando está utilizando o Google Earth e os tipos de processos que são elencados com as cores diferentes quando a gente está observando os processos dentro do Google Earth. O próximo, por favor. Essa aqui é uma área em Terra Rica, noroeste do Paraná. Aqui a gente vai ver duas situações. Uma de uma olaria antiga ali na cidade, pequena, que tem um requerimento de lavra pedindo 347 hectares. Tá? Está pedindo para argila refratária. Particularmente eu conheço, não se fabrica refratária naquela região, é argila para cerâmica vermelha. Então, possivelmente, quando um processo desse entra na agência, ao ser analisado, a pessoa tem que comprovar que realmente vai fabricar aquele produto para manter essa quantidade de hectares disponíveis para si. O próximo, por favor. Do lado já temos a outra cerâmica da mesma cidade que pediu 48 hectares num licenciamento, que é aquele outro tipo de processo que nós vimos anteriormente. O próximo.
Esta região aqui de Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, hoje, quando a gente abre o Google Earth e verifica as áreas oneradas aí, está bem tranquila. Essa região, alguns anos atrás, estava bem confusa, porque cerâmicas de Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, São Manuel do Paraná, tinham feito muitos requerimentos grandes, de áreas grandes, 500, 400, 600 hectares, para argila industrial, para argila refratária. E isso onerou diversas frentes de lavras das cerâmicas pequenas que trabalhavam na região. Uma observação: o erro das cerâmicas pequenas anteriores, que não tinham as áreas requeridas, eram delas. Elas erraram. É a mesma coisa que alguém abrir qualquer comércio, qualquer atividade comercial e não legalizar sua atividade comercial. Então, o erro inicial foi dessas cerâmicas de não terem legalizado suas terras. Tá? Isso, para mim, é muito claro. Hoje em dia, essas áreas todas já foram praticamente todas elas reduzidas a menos de 50 hectares, estão todas caminhando para a normalidade nessa região. O próximo, por favor. Essa aqui é uma área de Cascavel, uma pedreira que a prefeitura estava utilizando. Ela foi requerida por um terceiro e praticamente inviabilizou a prefeitura continuar utilizando essa pedreira. Isso não é só de Cascavel, acontece em dezenas de municípios do Paraná. Pedreiras, saibeiras. O erro inicial, volto a frisar, é da prefeitura de Cascavel, nesse caso. E das prefeituras que não legalizam suas atividades. O fato de um terceiro ter requerido, a pessoa está agindo dentro da lei. Tá? Nós estamos discutindo aqui na questão legal, quem requereu está dentro da lei. O próximo, por favor. Isso aqui é sul, quase chegando em Realeza, sudoeste do Paraná. Tem muitas regiões onde essas áreas azuis são de áreas de pesquisa para cobre. Tá? Tem muitas regiões que cobre, platina, vem grandes empresas que querem grandes extensões de áreas, muitas áreas, e isso onera algumas regiões por um bom tempo. Esse traçado vermelho aí é do antigo canal do Rio Iguaçu. Nós fizemos a pesquisa para argila nessa região e para ver se encontrava novas fontes de matéria-prima para o pessoal, porque as cerâmicas dessa região realmente estão quase sem fontes de argila. Algumas áreas nessa que passa ali dentro dessa área azul ainda não podem ser requeridas. Está meio ruim a imagem, mas ali um pouquinho mais ao norte, chegando no Rio Iguaçu, já tem uma área com licenciamento para uma das cerâmicas da região. Próximo, por favor. Esta região aqui vale a pena falar um pouquinho mais. Medianeira, São Miguel do Iguaçu, vai até Missal, Pato Bragado, etc. Essa região do oeste do Paraná. Nessa região, o que acontecia é que quase todas as cerâmicas... É leve, tranquilo. Todas as cerâmicas dessa região aí, elas negociavam com os fazendeiros, donos de terras, o que eles chamavam de litro. Litro é uma unidade de terreno que dá mais ou menos 11 mil metros quadrados. Eles negociavam, faziam acordo com esse proprietário e para eles estavam legalizados para fazer a lavra, né? Quando o pessoal começou a requerer as áreas para pesquisa mineral, deu muita confusão nessa região, muita confusão mesmo, sabe? Tinha ameaça de morte, coisas parecidas. Hoje em dia, todo mundo já está, como se diz, sabendo da situação legal. Essa situação diminuiu muito, mas no começo era muito difícil trabalhar aí. E foi uma região que nós tivemos que trabalhar muito com esse pessoal, devido ao fato das matérias-primas que eles utilizavam. O pessoal só usava a melhor matéria-prima que existisse, não utilizavam outras fontes. Tem um caso que dá para citar, em Santa Helena, o ceramista estava
fechando já uma área, porque ele disse que não tinha mais matéria-prima, ele já tinha tirado o que ele achava da argila gorda que ele falava. Nós fizemos um trabalho, o cara tirou uma área pequenininha, 11 mil caminhões de material ainda daquele pedaço. Ou seja, numa região que tem pouca matéria-prima disponível, nós atuamos no sentido de fomentar que a melhor utilização dessas áreas acontecesse. O próximo, por favor. Esse slide é praticamente o último, mas eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre ele. O que nós fazemos muito aqui, continuamos fazendo, e peço a ajuda dos companheiros dos escritórios regionais, nós atendemos muito ao público. O pessoal continua trazendo amostras de rocha, materiais para serem vistos, o que é, quero saber o que eu tenho na minha terra. É um serviço público que nós temos que continuar executando. De outra forma, também eles nos procuram para verificar se aquela área da terra da família dele, da fazenda que eles têm, está livre, se ele pode requerer, como é que ele faz para utilizar um bem mineral. E esse tipo de informação é quase obrigação nossa fornecer para todos os interessados. Essa figura aqui mistura a questão do Google Earth, né, da questão das áreas requeridas com a geologia ao fundo. Nós utilizamos muito isso para poder dar as explicações. Outra situação, bem aí próximo de Jacarezinho, no lado da represa de Carlópolis, o que houve foi quem está com o microfone desligado? Tem uma situação aqui no lago da represa aqui em Carlópolis, uma empresa de São Paulo, até subsidiada por professores da USP, etc., fez requerimento para argilas especiais bem na época que ele estava havendo o alagamento, ele tinha já o decreto de lavra. Eu visitei essa área algumas vezes, o pessoal tinha até equipamentos que foram abandonados lá. Eles pediram uma grande indenização para a época para quem construiu a represa, porque uma área de lavra deles havia sido inundada pela represa. E esse tipo de coisa, essa interferência de áreas com um decreto de lavra com outras atividades, é muito importante no sentido que isso dá muita confusão. O Odiclés está aqui comigo, inclusive, na sala, ele me alertou, e é verdade. Nós temos atuado muito aos municípios para dar um suporte técnico na questão dos planos diretores. Tem muitas cidades que estão aumentando suas áreas de áreas urbanas para cima de onde já tem decretos de lavra ativos. Não existe jurisprudência, nós até conversamos com o Ministério Público, mas isso vai trazer muita confusão futura por indenizações. Já teve, né? O Carlão vai lembrar em Foz do Iguaçu algumas pedreiras que tiveram problemas, que tiveram que ser interrompidas as suas atividades, porque a área urbana chegou muito próximo às pedreiras antigas, e o pessoal começou a reclamar das detonações, movimentação de caminhões. Nós estamos correndo um risco muito grande no Paraná, na região sul de Curitiba, onde se extrai calcário para corretivo. Tem muitas áreas de calcário que estão sendo assim, perdidas para fornecimento de calcário para a nossa agricultura, porque os municípios estão avançando as áreas urbanas para cima dessas regiões. Então, são assuntos bem sérios que precisam ser tratados em outro fórum, evidentemente, mas que a gente vai ter que tratar em algum momento. E o problema aqui em Foz continua, viu, Luciano? Muito sério. Algumas pedreiras operando com liminar, uma liminar em cima da outra, uma derruba a outra derruba uma, e é uma confusão sem tamanho. Exatamente pelo crescimento urbano, a chegada da população, é bem complicado mesmo. Por isso, viu, Carlão, que nós estamos nos colocando à disposição dos escritórios regionais, dos municípios que estão presentes aqui, para dar suporte técnico para esse pessoal. Quando tiverem alguma dúvida, quando quiserem conversar conosco, estamos à disposição. Tá? Nós temos auxiliado muito aqui na região de Curitiba as prefeituras nos seus planos diretores. Tranquilo. O próximo, por favor.
Mais uma vez, estou agradecendo a Renata Moura por ter disponibilizado vários slides para essa apresentação. Grato, Renato, a sua ajuda foi essencial para isso. O próximo, por favor. E eu fico à disposição, tem meu telefone direto aqui do escritório, meu e-mail aqui do IAT. A divisão de geologia está à disposição de todos que precisarem alguma ajuda, algum esclarecimento. Nós, como diz o Everton, da antiga Mineiropar, nós temos um conhecimento, assim, por experiência, nós temos um bom tempo de estado, estamos à disposição de todos. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Parabéns pela apresentação, ficou muito boa. Parabéns para você, para toda a tua equipe aí de geólogos, para o Diclésio, para o Marcão, para o Oscar, para o Gilmar, para os residentes que trabalham com você, que são geólogos também, os bolsistas. Parabéns. Nós, na sequência, nós já vamos fazer a apresentação do Volney, então não vamos fazer o debate agora, porque algumas dúvidas que vão surgir por conta dessa apresentação, a própria apresentação do Volney e do Gilmar, na sequência, vai esclarecer. Agradecer aqui a presença do pessoal, dos representantes da Agência Nacional de Mineração, na pessoa do José Augusto Simões. Obrigado pela presença. Na sequência, também fica aberto uma fala para vocês, fazerem alguns esclarecimentos, algumas ponderações, é importante isso. Pessoal, na sequência, essa apresentação vai ficar no site do Instituto Água e Terra, nós vamos pedir para o pessoal da comunicação colocar lá à disposição de vocês, e nós também estamos elaborando um pedido do secretário Márcio Nunes e do Everton Souza, a gente fazer algumas cartilhas, nós estamos elaborando essas cartilhas e nós vamos disponibilizar os 399 municípios do estado e para quem é da área e que precisa ter essas orientações. Na sequência, eu já vou passar a palavra para o nosso diretor Volney, agradecer mais uma vez a presença de todos, a audiência está boa, presidente, nós estamos com mais de 102 participantes, vários municípios aqui participando, agradecer a todos eles, eu não vou mencionar aqui, mas agradecer a presença de todos eles, a gente está acompanhando aqui pelo chat do lado aqui, a apresentação de cada um de vocês. Volney, está com a palavra. Bom dia a todos, um abraço aí a todos os municípios, né? E só me apresentar para quem não conhece, eu acho que todos conhecem, José Bonito Zonifre, engenheiro florestal. Sou hoje diretor de licenciamento e outorga do Instituto Água e Terra, e fui presidente, fui chefe regional de Toledo, e sempre fui técnico que trabalhou nessa área de mineração aqui do Regional de Toledo. Então, foram 35 anos trabalhando com essas coisas de município aí, Cascareira, Pedreira, essas encrencas aí que vocês estão no dia a dia de vocês. Bem, eu era chefe de Toledo em 2006, 2007, e vários municípios do oeste do Paraná foram autuados pela Polícia Ambiental por pequenas extrações de cascalho. A Polícia Ambiental passava, tinha extração de cascalho, e todos os municípios eram autuados e embargados. Volney, desculpa te interromper, teu som está meio ruim, não sei se você consegue dar uma mexidinha aí, ver se... Acho que eu não sei se está falando muito próximo ao microfone, vamos tentar de novo. Desculpa te interromper. Tá. Então, pessoal, voltando, assim, então eu trabalho há 35 anos nessa questão da mineração nos municípios. Em 2006, 2007, tivemos vários casos de municípios autuados pela Polícia Ambiental aqui no oeste do Paraná. E aí o presidente da época, nós discutimos muito o que fazer, né? E discutimos e fizemos uma portaria. Então, essa extração de pequenas cascalheiras para municípios de DR veio das autuações da Polícia Ambiental lá no ano de 2006 e 2007. Eu participei da equipe que elaborou isso, e na época a gente entendia, né, olhando a legislação que nós tínhamos, a gente entendia que uma pequena extração, que seria temporária, e que não haveria comercialização, ele não dependeria de nenhuma autorização do DNPM na época, tá? Essa portaria aí é a portaria 08 de 2008. E assim veio até 2013, né?
que a portaria foi mudada, ela foi alterada, né? Foi colocado aí os hectares, foi colocado mais alguma coisa. Então, em 2013, a portaria 290 tratou novamente da questão da extração de pequenas cascareiras de interesse de prefeituras e do DER. O particular poderia extrair cascareira? Não. Então, é somente para prefeituras e DER. E continuou o entendimento que não dependeria de nenhum regime da ANN, né? Pela questão aí de não haver comercialização, pequenos locais, temporários, enfim. Aquele que quisesse ter uma extração de uma cascaleira do município por um longo tempo, ele poderia fazer um licenciamento normal, licença pré, instalação e operação. Aquelas coisas temporárias e pequenas continuavam aí com a portaria 290. O ano passado, no início desse ano passado, nós tivemos aí um grupo de trabalho que trabalhou na resolução minerária, né? E nós temos uma nova resolução minerária, que altera aquela coisa que os municípios sempre fizeram. Então, os municípios. A nossa reunião de hoje, né, moça, é aquela coisa, o município sempre fez de uma forma, estava fazendo de uma forma. Agora, né, tendo em vista aqui a questão do regime, tendo em vista a questão da legislação federal, nós temos que alterar essa forma. Então, a reunião de hoje é para subsidiar os municípios, ajudar, orientar, para que os municípios façam o seu licenciamento de forma adequada. Então, as portarias, aquelas de extração de pequenas cascaleiras, elas não estão valendo mais. O que vale hoje é uma resolução minerária nova, que foi feita por uma grande equipe, com grande discussão, e que chegou-se aí ao denominador comum. Então, o objetivo nosso de hoje é mostrar para vocês o que você tem que fazer hoje. A gente sabe que nós tivemos várias reclamações de prefeitos, né, sobre a situação, sobre requerimento. Então, assim, a reunião de hoje é para isso, para tirar dúvidas e para nós caminharmos juntos para que o município faça seu licenciamento de uma forma legal, né, de acordo com a lei que existe hoje, tá bom? Eu vou passar agora ao Gilmar, que é o nosso responsável pela divisão lá da mineração, do licenciamento de mineração do Instituto, para ele efetuar a sua palestra. Gilmar, por favor. Ok. Eu vou, bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Eu vou tentar compatibilizar aqui a apresentação. Vamos ver se... Só um minuto, por favor. Bom, enquanto o Gilmar vai ajeitando ali a apresentação dele, agradecer aqui ao Marcos Chaves, do R20. Na sequência, Marcos, nós vamos abrir a palavra para você também, e também pedir para o pessoal da ANN, na sequência, puder dar uma palavra aqui antes da gente abrir o debate. Acho que apareceu já a apresentação do Gilmar. Obrigado, Gilmar. Obrigado ao Fernando Bum também pela organização e pela convocação. Pode falar, Gilmar, fica a palavra. Ok. Bom, acho que todos estão tendo acesso aí à apresentação, né? Podemos seguir? Bom, então, antes de começar essa apresentação, eu gostaria aqui de deixar um agradecimento aqui ao corpo técnico ali do setor de mineração, que eu sou responsável, tá? O Geólogo Ivan, Tatiana, as engenheiras Indiara, Juliana, a Aline, pelo apoio que eles promoveram aí para que essa resolução fosse no caso, elaborada, tá? Foi constituído um grupo de trabalho, que quem coordenou foi o Aldo Alberto, e eu considero essa resolução um marco aí no licenciamento ambiental dos empreendimentos minerários, tá? Ela veio para padronizar o licenciamento ambiental por parte dos escritórios regionais. Ela promove aí uma melhor segurança para os mineradores aí, no que diz respeito ao licenciamento, e ela simplificou muito das etapas aí do licenciamento. Então, bom, então vamos começar aqui.
A importância do licenciamento ambiental. Então, a importância do licenciamento ambiental para a administração pública, o Luciano já abordou alguma coisa aí, a gente poderia colocar aí um aumento da receita tributária, tá? Como, por exemplo, a compensação financeira para a exploração dos recursos minerais, a CEPEM, né, que 12% fica com a União, 23% para o Estado produtor, no caso do Paraná, e 65% para o município, onde se localiza o empreendimento. A partir da regularização da atividade minerária, existe uma possibilidade de uma melhor interação com as prefeituras municipais, no sentido de uma melhoria de vias de tráfego, coisa que a gente vê com frequência isso daí, essa interação entre a prefeitura e a atividade em si, tá? E a regularização, ela acarreta numa redução dos impactos ambientais, porque a partir do momento que você tem um plano apresentado, em que o minerador se obriga a implementar aquele plano, você consegue evitar uma série de problemas, né, decorrentes aí de uma lavra mal conduzida e planejada. Para o minerador, o licenciamento ambiental, a regularização da atividade minerária garante ao minerador um direito sobre a área. No caso, ele não vai ter nenhuma descontinuidade no seu trabalho, né, em decorrência dessa não regularização. Os investimentos para a regularização do empreendimento, eles podem ser considerados reduzidos, tá, se comparados com a garantia da continuidade dessa atividade. E o minerador tem a sua atividade regularizada, possui condições de reivindicar o serviço que ele tem direito, que é uma coisa lógica, né? Então, vamos falar aqui rapidamente sobre os bens minerais no estado do Paraná. O Luciano já comentou, né, de acordo com o artigo 20 da Constituição Federal, né, são bens da União, os recursos minerais, inclusive do subsolo. E cabe à ANM, Agência Nacional de Mineração, promover a gestão desses recursos minerais. Os principais jazimentos aqui do Paraná, que a gente pode aqui descrever: areia, argila, cascalho, saibro, pedra fabrita, calcário, carvão, ouro, fluorita, óleo e gás. Tá? Então, a gente verifica aqui que os minerais industriais eles são bastante importantes aí no Paraná, né? Os recursos minerais na área da construção civil é um segmento muito importante. Os impactos da mineração. O que a gente pode colocar como impacto da mineração? A remoção do solo e da cobertura florestal numa lavra a céu aberto. Evidentemente que a remoção do solo e a cobertura florestal não tem como desenvolver uma lavra sem que essa atividade ocorra, né? A geração de vibrações e ruídos, tá? Isso aí é muito importante nas atividades que estão próximas de perímetro urbano. O desencadeamento de processos erosivos, a poluição dos recursos hídricos e o assoreamento dos corpos hídricos, a geração de rejeitos, a poluição atmosférica e principalmente o impacto visual. Isso é um impacto bem significativo, é uma ação que tem que ser muito cuidada pelas empresas de mineração. Bom, então vamos falar aqui. Oi, pois não. Gilmar, é importante pedir para passar os slides. Eu acho que nós estamos no teu primeiro slide aqui ainda, só para fixação, acho que fica melhor se o pessoal for passando ali, né? Não, peraí, não entendi. Para mim só está aparecendo o teu primeiro slide aqui até agora. E me parece que você já está indo numa sequência ali para a tua apresentação. Ela não está aparecendo na sequência os teus slides, entendeu? O segundo slide está aparecendo? Não. Pois é, e agora? Tem que pedir para a Tita, viu, Tita? Botar em modo de apresentação, né? Que não está em modo de apresentação, e já ir acompanhando aí a sequência da apresentação do Gilmar. Para você não está aparecendo também, Gilmar? Agora está ali, ó. Bom agora. Agora está bom. Isso. Agora apareceu? Agora apareceu. E era bom colocar no modo de apresentação, porque ele não está no modo de apresentação tela inteira. Não, mas ele estava no modo de apresentação, por isso que não estava aparecendo. Então, é algum problema aí com esse nosso... Bom, eu vou ter que deixar assim, então, porque ele estava no modo de apresentação. Tá? Então, acho que vamos desse jeito. Tá? Dá para ouvir bem? Não, a tua apresentação está perfeita. Eu só acho que, assim, se tiver o slide mostrando, a fixação é melhor para o pessoal, né? Agora está no segundo slide... Agora está para a administração pública. Tá, então agora está para o minerador. Então tá seguindo. Tá ok? Tá, então vamos seguir aqui.
Bom, então isso aqui eu já havia comentado, tá? Sobre a CEFEM, né? Que é importante aí para os municípios, aí que 65% do município ele fica com essa arrecadação do CEFEM. Já tinha comentado aí sobre essa situação para o minerador, tá? No caso dos bens minerais, eu estava falando sobre os bens minerais aí do Paraná, né? Eu falei sobre os bens aí os mais importantes, está aqui, areia, argila, cascalho, saiba, que são aqueles para uso na construção civil, tá? Bom, então vamos continuar aqui. De acordo com a resolução CDS 02, então, de 2020, nós temos as seguintes modalidades de licenciamento. Nós temos a autorização ambiental, que a gente vai descrever um pouquinho mais para frente aí, uma licença ambiental simplificada, tá? E o licenciamento completo, que é a licença prévia, instalação e operação. Vamos ver cada uma dessas aí, o que está previsto. A autorização ambiental, ela é emitida para os municípios e órgãos de administração direta e autárquica nos casos de emergência ou calamidade pública. Então, por exemplo, essa calamidade que aconteceu no ano de 2011, tem até uma imagem embaixo, né, no litoral. Então, a autorização ambiental ela é específica para isso, para os órgãos, para os municípios e os órgãos da administração direta e autárquica, para atendimento a essas ações emergenciais. Para isso, seria uma autorização ambiental. Aí nós teríamos uma licença ambiental simplificada, a LAS. A licença ambiental simplificada, ela existe em 3 situações. Ela vai ser emitida para os empreendimentos com dispensa de título minerário, tá? Nos casos de movimentação de terra, desmonte de materiais, em que não haja comercialização. Então, pode ser emitida uma licença ambiental simplificada. Para extração mineral com guia de utilização, o Luciano também já expôs o que vem a ser a guia de utilização. Também é possível emitir uma licença ambiental simplificada, o que não havia essa possibilidade antes da resolução 02. E para os empreendimentos de pequeno porte desenvolvidos por órgãos públicos em regime de registração. Aqui entrariam as prefeituras, DR. Nesse caso, seria emitida, então, uma licença ambiental simplificada para esse tipo de empreendimento, tá? O licenciamento completo. Completo, ele vai compreender as licenças prévias, instalação e operação, e ele é para todos os outros empreendimentos, incluindo a lava a céu aberto, subterrânea, lava garimpeira, extração em leito de rio e tudo mais. Seria o licenciamento completo. Com relação ao porte do empreendimento, vocês me desculpem se não está aparecendo toda a imagem, mas no meu caso aqui ela está meio truncada. Mas o porte do empreendimento, ele é muito importante na resolução CDEST, porque dependendo do porte do empreendimento, nós vemos um entendimento para esse licenciamento, tá? Então, os empreendimentos de pequeno porte são aqueles em que a produção estaria limitada a 100 mil toneladas ano. Seriam os empreendimentos de pequeno porte. Os empreendimentos de médio porte, de 100 mil a 1 milhão de toneladas ano. E os empreendimentos de grande porte, aqueles cuja produção seja superior a 1 milhão de toneladas ano. Lá na frente a gente vai explicar o porquê disso. O prazo de validade das licenças. Nós temos, então, nas modalidades de licença, nós temos a autorização ambiental, que ela é válida por 1 ano, não prorrogável, isso é importante, ela é 1 ano não prorrogável. A licença ambiental simplificada, ela tem um prazo de 3 anos e ela é prorrogável, isso também é muito importante. A LP, 5 anos, a LI, 6 anos e a LO, 5 anos. Tá? Esses seriam os prazos máximos das licenças previstos para os empreendimentos minerários, de acordo com essa nossa resolução. Aí a documentação necessária para a utilização emergencial calamidade pública, que seria a autorização ambiental, ela é muito simples. Seriam os documentos, né, padrões aí que a gente exige no licenciamento, e mais um decreto municipal declarando o estado de emergência ou calamidade pública, ou, na ausência desse, o laudo da Defesa Civil. Então, veja que é uma documentação muito simples para que a autorização ambiental também seja emitida de uma forma, né, rápida e que se faça necessária, né, já que é uma emergência, deveria ser uma licença bem rápida. A LAS, com dispensa de título minerário, da mesma forma, ela é uma documentação bem simples, tá?
nós precisamos, nesse caso, de uma declaração da Agência Nacional de Mineração de dispensa de título minerário, indicando que aquela área não comporta um título minerário. E o plano de controle ambiental simplificado. Tá? Esse plano de controle ambiental simplificado, ele surgiu agora com essa resolução. Nós simplificamos os planos de controle ambiental que antigamente se faziam necessários, tá? Então, hoje o plano de controle ambiental ele é bem mais simples, o plano de controle ambiental simplificado para esse tipo de licenciamento. Então, nesse caso, seria um plano bem mais simples que um PCA completo. Ou a documentação para licença para LAS, com guia de utilização, da mesma forma, tem aí a documentação necessária. Nesse caso, nós vamos precisar da comprovação da titularidade minerária, para ter uma guia precisa, evidentemente, de ter um título minerário, e da mesma forma o plano de controle ambiental simplificado, e não o PCA completo. Aqui no caso das prefeituras, tá? Uma LAS para empreendimento minerário de pequeno porte desenvolvido por órgãos públicos, registro de extração, prefeituras. O que a gente vai precisar? Documentação normal, a comprovação de titularidade minerária, que seria a solicitação de registro de extração junto à Agência Nacional de Mineração, e da mesma forma um plano de controle ambiental simplificado, tá? Para poder facilitar esse licenciamento. Na licença prévia normal dos empreendimentos, tirando esses que eu citei agora há pouco aí, nós teríamos toda a relação de documentação necessária, e nós teríamos, aqui entraria no caso o porte do empreendimento. Para os empreendimentos de médio porte, se faz necessária a apresentação de um relatório ambiental prévio, um RAP, ou um estudo de impacto ambiental para os de grande porte, que seria acima de 1 milhão de toneladas ano. Para os empreendimentos de pequeno porte, quando muito, um relatório ambiental preliminar, quando necessário. Então, dependendo do porte, você teria a necessidade de um relatório ambiental prévio, um estudo de impacto ambiental, ou simplesmente um relatório ambiental prévio quando necessário. Por isso que a gente discutiu muito, tivemos uma discussão bem intensa sobre o porte dos empreendimentos, para que a gente pudesse facilitar o licenciamento para os empreendimentos de pequeno porte, que é a maioria, eles são a maioria do Paraná, esses empreendimentos. A licença de instalação, a documentação normal, com o plano de controle ambiental normal. Aqui seria um plano que sempre se exigiu, e isso aqui não teria nenhuma simplificação nisso daí. A licença de operação seria a documentação que a gente já está acostumado aí para ele. Ó. Isso aqui é uma coisa importante. Hoje, os relatórios, os planos e relatórios em que a gente necessita por licenciamento, você teria um relatório ambiental prévio, que eu já citei agora há pouco, o EARIMA, o plano de controle ambiental simplificado, o plano de controle ambiental normal, que sempre se exigiu, a avaliação de impacto de vizinhança, muito importante para aqueles empreendimentos que estão no entorno das cidades, né? Então, isso daí se tem alguma ocupação urbana no entorno, ele é muito importante. O relatório de atividades e o plano de recuperação de áreas degradadas. Todos esses relatórios, tá, desses planos, eles têm termos de referência. Isso aqui foi um avanço muito grande, e com termos de referência a gente consegue padronizar esses relatórios e esses planos. Tá? Fica mais fácil a análise e fica mais fácil também para o minerador e para o prestador de serviço a elaboração desses relatórios, tendo os termos de referência. Bom, o registro de extração. Vamos falar aqui do registro de extração, que é o foco, né? O registro de extração ele tem a base legal no artigo 2º do parágrafo único do Código de Mineração. Tá? Ele é limitado a uma área máxima de 5 hectares. E ele só é aprovado após a obtenção da licença ambiental de operação. Isso é importante. A licença ambiental de operação que permite a emissão por parte da Agência Nacional de Mineração do registro de extração. A autorização ambiental, ela não constitui instrumento válido para o registro de extração. Não adianta uma autorização ambiental para se regularizar essa área junto à Agência Nacional de Mineração e conseguir o registro de extração. Então, teria que ser a licença ambiental de operação. Então, antes da portaria CDEST 02, o que existia? A portaria 290, de 2013, e que possibilitava a autorização ambiental para o aproveitamento das pequenas cascadeiras
Sendo que na intenção da Prefeitura Municipal de continuidade dos trabalhos, havia necessidade de se solicitar uma licença prévia, instalação e operação. Tá? Então, havia essa autorização ambiental por 1 ano e, na sequência, todo o processo normal, que tinha que passar por um LP, um LI e uma LO. Então, mais uma vez, a autorização ambiental ela não possibilita o registro de situação junto à ANM. E havia essa necessidade de se promover um licenciamento completo, tá? nas fases de LP, LI e LO, que é um processo que a gente sabe que ele demanda um certo tempo e um certo custo também, né? Então, com a resolução CDEST 02, abriu-se a possibilidade de que fosse apresentada uma licença ambiental simplificada junto à agência. Isso daí foi uma discussão intensa que nós tivemos. O engenheiro Ronaldo e a geóloga Renata Moro participaram ativamente disso. Então, há a possibilidade da gente conseguir, junto à agência, a emissão do registro de estação com uma licença ambiental simplificada, desde que se conste no corpo da LAS como um dos requisitos de licenciamento a indicação de que aquela licença permite a instalação e operação do empreendimento. Então, isso é extremamente importante. Quando a regional emitir uma licença ambiental simplificada para a prefeitura, há necessidade que se conste como um dos requisitos de licenciamento essa indicação. Ela permite a instalação e operação do empreendimento. Com isso, nós conseguiríamos, o minerador, a prefeitura, no caso, conseguiria a registração junto à agência, já que na legislação prevê essa licença de operação. E nós estamos emitindo aqui uma LAS, que é muito mais simples, é uma licença única, tá? Você não passa pelas 3 fases, é uma licença só e com validade de 3 anos. Aqui eu só coloquei aqui os riscos que uma atividade mineral, sem a devida regularização, ela pode acarretar. Primeiro, com relação ao órgão estadual ambiental, ela pode receber, o empreendedor ele pode ser autuado em decorrência de uma lavra sem o devido licenciamento. Ele pode ser autuado, pode ser embargado, tendo visto o desenvolvimento de uma lavra sem o licenciamento, sem o devido licenciamento ambiental. E, de acordo com o que o Luciano também já comentou, e de acordo com a portaria 240, agora de 2020, do Ministério das Minas e Energia, cabe à Agência Nacional de Mineração elaborar um relatório pormenorizado da atividade de lavra ilegal e irregular, com a indicação da quantidade lavrada, bem como o valor do recurso mineral usurpado. Isso é muito importante, que em cima disso que o empreendedor vai ser autuado e vai ser multado por essa lavra irregular, comunicando imediatamente à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos órgãos ambientais competentes sobre a ocorrência de lavra ilegal ou irregular de recursos minerais. Então, isso constitui-se, então, num crime federal e os responsáveis estão sujeitos a todas essas penalidades previstas aí na legislação, tá? A minha apresentação aqui eu fiz de uma forma bem rápida, lógico que a resolução ela é muito mais ampla do que isso, mas eu gostaria aqui de dizer que o setor de mineração ele existe para esse apoio às regionais, tá? Então, esse apoio aí a gente dá constantemente. Então, qualquer dúvida com relação à aplicação dessa resolução ou ao andamento dos processos, o setor ele está à disposição para isso daí, dentro das nossas possibilidades, né? Porque a nossa demanda é bem significativa. E qualquer dúvida, a gente está aí à disposição para fazer qualquer esclarecimento, tanto para as regionais quanto para as prefeituras. É só fazer um contato lá com o nosso setor que a gente faz com todo o apoio que se fizer necessário. Tá? Então, acho que é isso aí. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Volney. Parabéns pela apresentação, muito boa apresentação. Parabéns, Volney, também pela tua equipe, pela apresentação. Agradecer ao pessoal que está participando. Agradecer também as perguntas que estão chegando ali pelo nosso chat. Eu estou vendo que os nossos técnicos ali, o Vitor Hugo já está respondendo alguns questionamentos ali no nosso chat. Isso é bom, porque a gente já vai esclarecendo essas dúvidas e no decorrer das falas aqui a gente vai esclarecendo ali de forma bem direta ali no chat. Eu vou convidar a ver se a Renata Moro, da Agência Nacional de Mineração, ou o José Augusto Simões quer fazer uma fala agora na sequência, eu já abro a palavra para eles. Não sei se o José Augusto está nos ouvindo, José? Estou ouvindo, sim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Todo mundo escuta bem? Ótimo.
Estão escutando? Tá. Sim, senhor. Obrigado aí pelo convite da reunião, parabéns pela iniciativa, Luciano, Volney, Musatti, Gilmar, todos que apresentaram até então, e os demais que participaram aí na promoção da reunião. Conversei ontem com o Luciano por telefone, isso é muito importante e devia ser feito sistematicamente a cada 4 anos, porque as equipes aí das prefeituras mudam, né? E essas informações teriam que ser passadas para eles, não só por parte aí do IAT, mas também por parte da agência. Então, parabéns aí pela iniciativa. A gente chegou um pouco tarde aí, teve um delay no link lá, a gente teve problema para entrar, mas eu anotei a segunda pergunta que o Luciano tinha feito durante a apresentação sobre o técnico de mineração, se ele pode atuar aí no registro de extração. Eu vou deixar essa pergunta para a Renata e para o Ronaldo responderem aí depois, porque eles não escutaram a pergunta, não tinham chego ainda. Sobre a dispensa de título de mineração também, né, isso é facultativo aí pelo Código de Mineração, para proprietários de fazendas, proprietários rurais que estão usando aquele material in natura, movimentando na sua própria propriedade, não tem comercialização, né, é importante lembrar que a atividade de mineração é uma atividade profícua, né, na sua natureza, ou seja, tem que ter lucro mesmo. As poucas prefeituras que criaram empresas públicas com esse intuito, né, e governos de estado também que criaram empresas públicas com esse intuito de promover a mineração em seus estados e municípios, não foram bem-sucedidos, né, nem a mesma União lá com a Vale do Rio Doce, que já foi privatizada na década de 90. Então, isso tem que ficar bem claro aí para quem trabalha com essas movimentações de material in natura nas prefeituras. O regime adequado mesmo para si é o registro de extração, que admite aí uma área máxima de 5 hectares. Né? Mais do que isso seria o caso de, talvez, ou licitar uma mineradora que forneça material em maior quantidade. Eu atualmente trabalho na área de pesquisa, né, mineral, na Agência Nacional de Mineração, então a Renata e o Ronaldo podem passar um pouco mais da situação de Lavra em si, que é depois de licenciado, mas também sou doutorando e pesquisador do Laboratório de Estudos Costeiros, aqui da UFPR. Eu estou autorizando a entrada do pessoal aqui, não sei se eu tinha, mas é que aparece aqui. Sou doutorando também, então, no Laboratório de Estudos Costeiros e avalio essas movimentações de material in natura lá no litoral. Não sei se tem alguém aqui representando um daqueles municípios lá do litoral, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Sul, Paranaguá ou Guaraqueçaba. Mas também os movimentos de massa na dragagem e em obras de recuperação ambiental de praias erodidas, né, em bordas de praia, são movimentações de material in natura que tem que ser licenciado aí. Então, me prontifico a auxiliar esses municípios e o governo do estado do Paraná e também a Sudeste, né, a Secretaria de Desenvolvimento, se precisar de auxílio nessa movimentação lá na engorda de praia que está sendo debatida em Matinhos, ok? Eu acho que é isso que eu anotei aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, também vou deixar meu e-mail à disposição aí. E o atendimento da agência está sempre disponível para todos aí que tiverem qualquer dúvida, ok? Obrigado, José Augusto, pela participação. Nós aqui da Diretoria de Gestão Territorial do Instituto Água e Terra ficamos felizes com essa integração. Vamos fazer na sequência, de forma periódica, mais reuniões, até para esclarecer a população, esclarecer os técnicos, os municípios, da melhor forma de trabalhar. Essa reunião está sendo muito produtiva, eu estou vendo aqui que está tendo algumas discussões aqui no nosso chat, algumas dúvidas já estão sendo esclarecidas. Agradecer aqui a presença, entrou agora aqui o nosso ex-secretário, ex-deputado, ex-presidente do órgão ambiental, o Rasca, nosso diretor aqui também da atual SEDES, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Obrigado, Rasca. Na sequência, eu vou passar para a Renata Moro, não sei se ela pode falar já está com a palavra.
Bom dia, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Bom dia para todo mundo, obrigada pelo convite. Bastante coisa aí o Luciano e o Gilmar e agora o José Augusto já esclareceram. E então eu gostaria de acrescentar que o artigo 2º do Código de Mineração, ele pode levar, e já aconteceu isso, a uma interpretação meio dúbia de que as prefeituras não necessitam requerer um título minerário junto à ANM. Houve muitas prefeituras aí no passado, flagradas em situação de lavra irregular, que se utilizaram desse argumento. Mas, na verdade, o que diz ali, o artigo 2º do Código, é que as prefeituras estão liberadas de requerer as áreas por aqueles outros regimes de exploração mineral que existem, que são os regimes que os particulares usam. Então, de fato, a prefeitura não utiliza esses regimes para explorar as áreas, mas ela tem um regime próprio, proposto especialmente para elas. A gente fala em prefeituras, mas órgãos públicos em geral, que é o registro de extração. Já no ano 2000 existia um decreto regulamentando o registro de extração, ele foi vigente até 2019, quando ele foi substituído pela resolução número 1 de 2019, da ANM, mas basicamente a mesma coisa que já dizia naquele decreto. Então, é aquilo ali que norteia o que as prefeituras devem fazer. Aí eu vi que rolou ali no chat uma pergunta de como é que faz a prefeitura para extrair numa área que já está requerida por um terceiro. Pode requerer o registro de extração em cima de uma área já onerada, sim, só que daí tem que instruir esse requerimento como uma anuência, uma concordância do titular prioritário, aquele direito minerário. Se não for possível haver esse acordo com o titular não quiser autorizar a prefeitura, se recusar a autorizar a prefeitura, o título pode ser obtido assim mesmo, daí a prefeitura tem que instruir o seu processo com uma documentação extra comprovando a importância, a necessidade daquilo, o interesse público daquilo, colocando fotos, mapas, demonstrando a necessidade imprescindível daquele material para a sua administração pública. Comprovando o interesse público, o registro sai. Ele demora mais, porque daí ele tem que ir para a sede da ANM em Brasília, tem que ser analisado pelo jurídico, demora mais, mas acaba saindo. Inclusive, recentemente, agora a Prefeitura de Ipiranga conseguiu o seu registro em cima de uma área onerada por uma empresa e alegando o interesse público. A Prefeitura de Malé, acho que de Piraí do Sul também, outras prefeituras já conseguiram. Então, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigado, Renata Moro. Importante esclarecer essas dúvidas de quem conhece realmente. Parabéns. Não sei se o José Augusto mencionou o Ronaldo também, da Agência Nacional de Mineração. Não sei se ele está nos ouvindo, se ele vai querer fazer um esclarecimento. Ronaldo. Bom dia a todos. Bom dia, está com a palavra, Ronaldo. Obrigado. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos pela reunião. Gostaria de também aqui manifestar uma observação a respeito dessa normativa que a gente, a ANM e a AP, juntos, e a SEMA, conseguiram criar. Eu acho que é um avanço muito grande. A gente tem percebido, eu tenho acompanhado em outros estados como é que está essa situação do licenciamento ambiental, e eu vejo com uma grande satisfação que essa nossa normativa paranaense ela está muito melhor do que nos estados de vários outros estados da União. Recentemente, a ANM promoveu algumas modificações na resolução lá de emissão de guia de utilização, e isso tem gerado muitas dúvidas. E a gente tem verificado que em cada estado a guia de utilização ela é emitida de uma forma, muito em função das exigências que os órgãos ambientais fazem para emitir essas licenças.
E aqui no Paraná, nós não estamos tendo tantos problemas quanto nos outros estados, exatamente porque essa nossa normativa ficou muito boa, muito boa. Então, quero parabenizar o IAP por essa normativa. Ela não ficou melhor porque tanto a legislação ambiental quanto a legislação minerária são muito travadas e a gente não conseguiu melhorar isso. Mas eu acho que nós tivemos avanços importantíssimos, a LAS, esses licenciamentos aí facilitaram muito. Bom, a respeito do assunto das discussões que estão rolando aí, parece que o Luciano fez uma pergunta a respeito de se os técnicos poderiam se responsabilizar por essas atividades, né, de registro de extração. Bom, a situação é o seguinte, eu já fui conselheiro do CREA, não sou agora, mas continuo acompanhando o que está acontecendo por lá, e os técnicos industriais, eles saíram do sistema CONFEA-CREA e criaram o seu próprio conselho. Na normativa do Conselho dos Técnicos, eles estão tendo atribuições para fazer projetos e acompanhar essas atividades. Ocorre que, na legislação da ANM, exige-se que o técnico responsável assine uma ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. E os únicos profissionais que assinam ARTs, Anotações de Responsabilidades Técnicas, são profissionais ligados ao CREA. Os técnicos, eles hoje assinam CRTs, Certificados de Responsabilidade Técnica. Então, se a gente for analisar, fazer a lei seguir corretamente, os técnicos hoje não poderão se responsabilizar por essas atividades. Eu sou técnico em mineração, além de engenheiro. Pessoalmente, eu acho que técnicos de mineração até poderiam se responsabilizar por pequenas atividades. Isso é uma opinião própria minha. Mas isso ainda vem sendo muito discutido e eu não vejo que tão cedo a gente tenha uma resposta para isso. Principalmente porque agora a discussão já foi judicializada e está ocorrendo é uma briga hoje entre conselhos. Oi? É uma briga entre conselhos. Eu acho o seguinte, uma prefeitura contrata engenheiro civil, uma prefeitura contrata advogado, paga caríssimo, vários advogados. Por que ela não pode contratar um geólogo? Por que ela não pode contratar um engenheiro de minas? Me desculpe. Eu acho que é uma questão de se começar a cobrar esse tipo de coisa, tá? Então, ele não precisa de ter no seu quadro de funcionários esses profissionais. Eles podem ser contratados por obra. Então, eu acredito que, por enquanto, vamos deixar nível do CREA esses profissionais. Os técnicos é uma coisa que vai ser discutida e decidida mais à frente. Eu acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de dizer. Estamos abertos aí para tentar responder qualquer outra pergunta. Eu vou continuar lendo aqui no chat e tentar responder alguma outra coisa que tenha sido perguntada aí. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado à Agência Nacional de Mineração, aos seus representantes, o José Simões, a Renata Moro, ao Ronaldo.
muito esclarecedora, as falas de vocês, importante isso. Eu não sou geólogo, eu sou advogado, então, para mim, isso é muito interessante e é importante ter esses esclarecimentos. Nós não temos mais nenhum membro inscrito aqui para fazer nenhuma fala, eu vou deixar aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Bom, não sei se alguém... Oi, Renata, tá com a palavra. É que eu vi aqui uma outra pergunta no chat. Eu estou num local aqui onde a conexão de internet é bem lenta, então eu acabo vendo e recebendo as coisas com um certo atraso. Alguém falou ali que para obter o registro tem que ter a licença ambiental e para obter a licença ambiental tem que ter o registro. Ficaria um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Já foi assim no passado, hoje não é mais. O que precisa ter é o processo minerário aberto na ANM, o requerimento aberto na ANM. Abrir o processo, fazer o requerimento, para isso não precisa ter a licença ambiental. Mas, uma vez tendo o requerimento aberto na ANM, a prefeitura ou o particular solicita essa declaração de prioridade que foi aí prevista na resolução SEDEST. A ANM emite essa declaração dizendo que fulano, prefeitura tal, requereu uma área de tantos hectares no município tal para isso, que é para dizer que existe um processo minerário ali. Daí, e esse processo fica lá aberto, daí fica aguardando a emissão da licença ambiental. De posse dessa declaração, o interessado obtém a licença ambiental e daí, quando obtiver a licença ambiental, protocola a licença no seu processo aberto na Agência Nacional de Mineração e daí o título sai. É isso. E a dispensa de título também não se aplica às prefeituras, só a particulares. É isso, obrigada. Obrigado, Renata. Importante esses esclarecimentos. Veja, a nossa reunião está sendo muito produtiva. Uma reunião, uma apresentação, mas acaba se tornando também uma reunião de trabalho, acaba esclarecendo as dúvidas, principalmente dos municípios. Eu vi ali que a Juliana apresentou alguns questionamentos ali que já foi respondido pelo Luciano. Obrigado, Luciano. É importante a gente ter essa interação, essas reuniões aqui, aproveitar esse momento que a gente tem que fazer essas reuniões online por conta da pandemia, e elas acabam sendo bem produtivas e bem esclarecedoras. Talvez se tem um lado bom a pandemia, foi a gente poder fazer essas reuniões com um número grande de participantes. Hoje nós estamos aqui chegou a ter mais de 100 participantes na nossa reunião, agora estamos com 89. Agradecer mais uma vez ao Fernando Boom, que nos ajudou a fazer essa organização. Obrigado, Fernando. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma fala aqui. Luciano, tem alguma fala, algum esclarecimento final? Não? Acho que podemos ser... gostaria. A Juliana fez uma pergunta aqui sobre do município de Nova Aurora. Ela falou o seguinte: em meu município, Nova Aurora, temos um britador móvel que foi comprado para ser utilizado para reaproveitarmos materiais rochosos grandes em nossa pedreira. Nossa pedreira possui licença ambiental, porém nos foi informado que não podemos usar esse britador móvel e que isso precisaria de uma licença ambiental específica. Podem comentar mais sobre isso? Bom, eu não vejo porque ela não poderia utilizar, desde que a Prefeitura de Nova Aurora tenha um registro de extração. Se ela tem uma pedreira e tem um registro de extração e ela tem licença ambiental para isso, e se essa licença ambiental, além da extração, a lavra, ela permite a britagem do material, ela pode utilizar. Tem que ver se essa licença permite a britagem. Senão, ela vai ter que obter uma licença mais completa, né, junto ao IAP, permitindo a britagem do material. Aí eu não sei como é que está essa situação. Tem que ver. Se a licença só diz respeito à lavra, então ela realmente ela vai ter que obter uma licença para a britagem, porque o britador móvel ainda assim, sendo móvel, ele é um equipamento de beneficiamento minerário, né?
Moser, eu posso fazer um comentário aí, por favor? Claro, Gilmar, fica à vontade. Com relação ao licenciamento da britagem, a resolução CEDEST ficou muito clara de que a britagem, o processo físico, ela está incluída na licença minerária. Então, a parte de britagem, moagem, isso é da licença minerária. Então, nesse caso específico aí da Prefeitura de Nova Aurora, não teria problema nenhum que na LAS constasse a extração e britagem do material. Tá? Então, se foi contemplada tão somente a extração, teria que ser feita agora uma readequação dessa licença, apresenta um novo PCAS incluindo a britagem e emite-se uma nova licença incluindo a extração e britagem do material. Isso aí é previsto, nós podemos liberar uma licença para extração e britagem, que resolveria o problema ali na agência. Obrigado, Gilmar. Obrigado pelo pessoal que está encaminhando ali as perguntas no chat, ali vários municípios. Eu não vou mencionar todos aqui, mas eu agradeço a todos eles pelas perguntas. São perguntas que algumas delas já estão sendo respondidas ali de plano, outras nós estamos comentando aqui. Não sei se alguém mais tem algum comentário para fazer, responder algum questionamento aqui nesse momento. Moser. Oi, Luciano. Tá com a palavra. Só que eu sei que não é assunto da mineração especificamente, mas queria chamar a atenção das prefeituras com relação às suas áreas urbanas, que se precisarem de algum apoio referente a meio físico, a gente está à disposição, tá? Uhum. É importante isso. Nós prestamos essa assistência aos municípios. O Luciano já se colocou à disposição ali para fazer outros esclarecimentos que os municípios tenham. Entrem na nossa página do Instituto Água e Terra. Lá nós temos um farto material de anos de pesquisa da Mineropar, que hoje está dentro do Instituto Água e Terra. Então, usem e abusem dessas pesquisas, é importante, desses trabalhos, e nós ficamos à disposição, né, Luciano? Nós não nos furtamos aqui a auxiliar os municípios naquilo que eles precisam. Mas também é importante a colocação do Ronaldo, que os municípios que tiverem condições, realmente eles devem ter técnicos habilitados na área de geologia. Isso é importante também. Foi bem colocado ali pelo Ronaldo, da Agência Nacional de Mineração. Não sei se alguém mais tem algum esclarecimento. Se tiver alguma dúvida que não tenha sido respondida, algum questionamento, nós vamos salvar o chat da reunião aqui, e na sequência também o Luciano ali vai entrar em contato e vai fazer o esclarecimento. Se alguém quiser colocar alguma dúvida ali, que queira conversar pessoalmente depois, coloca o nome ali, o município, o telefone de contato, que na sequência aqui, na medida do possível, a gente vai entrando em contato também. De antemão, agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer a nossa equipe aqui da Diretoria de Gestão Territorial, ao Luciano, a toda a equipe dele de Geologia. Parabéns pela apresentação mais uma vez, Luciano. Obrigado, Volney, participação tua, importante, a participação do Gilmar, que fez uma boa apresentação também. Parabéns, Gilmar. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida, senão nós vamos caminhar para o encerramento da nossa reunião. Moser, oi. Talvez o pessoal da agência, isso já ocorreu na reunião de terça-feira passada, só uma dúvida. O pessoal disse que não está conseguindo fazer o cadastro no site da agência. Será que a Renata, o Ronaldo, alguém poderia esclarecer? Tem muitas pessoas perguntando sobre isso. Renata, vários esclarecimentos na área do protocolo digital da ENE. Na área lá do protocolo digital tem um manual, tem o passo a passo todo de como se cadastrar. Renata, o questionamento que o Luciano está colocando é mais de dificuldade de acesso mesmo, sabe? A gente tem muita reclamação que chega aqui para nós, de que na hora de fazer o acesso ao site ali acaba tendo dificuldade, acaba perdendo o contato, o site acaba tendo alguma instabilidade. Não sei se tem algum comentário sobre isso. Sim, eu não sei disso. O nosso site teria que entrar em contato com o suporte técnico do site. Tem uns e-mails lá para pessoa, uns endereços de e-mail lá para
atendimento para suporte técnico. Mas eu não... Nas 2 últimas semanas... Não conheço tão a fundo o protocolo digital, não. Nas 2 últimas semanas, o nosso site sofreu uma modificação. Ele foi modificado. E o acesso está difícil até para a gente mesmo. Mas, talvez, a dificuldade que as pessoas tenham hoje de acessar o site seja em função do chamado protocolo digital. Hoje, para você entrar com qualquer requerimento, você tem que, através do protocolo digital, para você ter acesso ao protocolo digital, você tem que se cadastrar no egov.br, obter um certificado digital, obter uma senha, para depois poder ter acesso aos requerimentos. Ficou uma coisa um pouco mais complexa, mas de uma outra forma facilita, que você não precisa nem sair mais de casa para ter que ir à agência para fazer um requerimento. Ok? Ok. Obrigado, Ronaldo. Eu não cometi uma gafe, não. Eu vou passar a palavra para você, Marcos, para você fazer uma fala final em nome do Grupo R20. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, agradecer aos nossos técnicos, aos chefes dos escritórios regionais que estão participando, aos municípios, aos secretários. Eu vi aqui que está o secretário de Meio Ambiente lá de Paranaguá e outros secretários também vinculados às áreas. Vou passar a palavra para você, Marcos, e daí acho que depois, na sequência, a gente pode fazer o encerramento. Obrigado. Olá, bom dia a todos e todas. Agradeço o espaço, venho aqui também agradecer muito os companheiros aí do Grupo R20, também divulgar para os outros municípios que, de repente, ainda não estão, que procurem se ambientar com o Grupo R20, que muitas das perguntas que alguns municípios fizeram, a gente já responde lá no grupo, o que a gente já sabe, né, a gente se ajuda muito. Eu gostaria de pedir, né, também tenho que fazer essa parte aqui, em nome do grupo, que esse assunto, eu acho que não conseguimos esgotar ele de maneira alguma, né? A gente tem muita coisa para esclarecer, é uma coisa muito nova, né? Vou falar de experiência própria, né? A gente é acostumado com a resolução 290, a gente, então, aqui, eu, engenheiro ambiental do município, a gente fazia tudo, né? A gente fazia o PRAD, a gente licenciava a área, e a gente conseguia, dessa forma, regularizar as cascaleiras que existiam. Municípios pequenos, a gente tem essas cascaleiras muito espalhadas ao longo do município, né? Isso facilita muito, porque temos milhares de quilômetros de estradas rurais aí que a gente precisa dar manutenção, e essas cascaleiras muitas vezes estão em vários pontos, e não são grandes cascaleiras. Então, a regularização delas, ela tem que ser simplificada, porque senão realmente a gente não dá conta. E assim, eu sou muito cobrado agora porque eu não consigo mais fazer o que eu conseguia fazer antes, que é fazer toda a licença da cascalheira. Hoje a gente precisa do geólogo. Então, assim, entendo, acho que os profissionais realmente têm que ser valorizados, cada um na sua área, mas eu me pergunto se isso é viável para os municípios, né, de, mesmo que seja em contratos, né, por serviço, de licenciar essas cascaleiras através de um geólogo, ou de repente vai ter que daí procurar uma outra forma de fazer manutenção das estradas, e a pergunta vai também para o IAT, de quantos geólogos o IAT possui, né, na instituição, e pensando no lado dos municípios, que não é fácil, né, não é fácil, a gente sabe que o recurso é cada vez mais escasso para a gente fazer isso. Então, seria mais nesse sentido, e agradecer muito, acho que mais experiências como essa a gente pode trocar junto com o R20, né, lá sobre outros assuntos também, mas eu acho que esse assunto específico a gente pode se debruçar mais sobre ele, e acho que os municípios estão aí para ajudar no que for preciso também. Obrigado. Obrigado, Marcos. Importante a participação, realmente importante não esgotar esse assunto. A gente pode, inclusive, se programar aí num curto espaço de tempo, aí, talvez 1 mês, 2, fazer uma nova reunião, fazer uma nova conversa. Eu acho que é importante. Dúvidas vão surgir após essa reunião aqui, tenho certeza. E é importante que surjam dúvidas até para que a gente possa esclarecer cada vez mais, para agilizar o processo de mineração no estado do Paraná, que é importantíssimo.
Você fez uma pergunta de quantos geólogos tem no IAT. Eu não vou, porque a gente tem a nossa divisão de geologia que está dentro aqui da Diretoria de Gestão Territorial, que nós estamos com 6 geólogos, né, Luciano? Ou 7, porque nós temos o bolsista também, os residentes, que são geólogos. Mas tem outros bolsistas e residentes em todas as regionais. Mas eu posso te responder depois na sequência o número correto de quantos geólogos a gente tem. Mas, independente disso, nós estamos também, tem um concurso que está suspenso por conta da pandemia, mas está sendo autorizado para os próximos meses a contratação via processo simplificado. Então, vai ser contratado mais geólogos ainda. O secretário Márcio Nunes tem essa preocupação em cada vez mais modernizar a instituição, contratar força humana, pessoal técnico capacitado para auxiliar nos processos. E o processo de mineração, pode ter certeza que é uma preocupação desse governo, uma preocupação do secretário Márcio Nunes e do Instituto Água e Terra. O Volney estava me falando aqui que tinha algumas mãos levantadas. Peço desculpa, não está aparecendo aqui no meu Teams aqui quem que é que está com a mão levantada. Não sei se o Volney puder me dizer quem que está com a mão levantada, que aí e a gente puder, a gente já esclarece a dúvida que tiver. Era o Toninho, mas nós já esclarecemos aqui. Muito obrigado. Nós já esclarecemos aqui junto com os técnicos aqui. Eu tinha levantado a mão, mas pode estar tudo certo. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Alguém mais estava com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Que realmente para mim não está aparecendo aqui. Se puder abrir o microfone e falar. Bom, eu acho que deve ter sido sanado a dúvida. Nós é a Renata, tá? Está aparecendo com a luz que estava com a mão. Para nós aqui na tela. Né? Eu não sei. Renata, tem alguma fala mais? Não? Não, tem uma Natália. Não. Esqueci de abaixar a mão. Mais alguém? Natália, que está com a mão levantada. Natália. Natália, não sei se não foi esclarecida já a dúvida dela. Baixou. Baixou? Se ninguém perguntar nada, eu vou perguntar uma. Assim, como eu falei na questão dos PRADs, né, que a gente fazia com a resolução anterior, a gente aproveitava muito dessa questão das cascalheiras para fazer a destinação de RCC dos pequenos geradores dos municípios. Que esse acaba que o município mesmo faz, né, esse recolhimento de resíduos de construção civil de pequenos volumes, e isso era utilizado para a recuperação dessas áreas, né, então isso era muito útil para nós. Eu queria ver o entendimento do IAT, se isso a gente consegue fazer esse trabalho de regularizar cascalheiras, e mais que isso, nós temos cascalheiras que foram exploradas e que estão lá abertas. E a gente precisa recuperar essas áreas. E até que ponto o município pode fazer esse descarte do RCC, fazer esse trabalho de recuperação dessas áreas? Acho que quem poderia esclarecer essa dúvida, acho que era o Dr. Gilmar. Não sei se o Dr. Gilmar pode esclarecer essa dúvida. Essa utilização futura da área é possível. Ambientalmente teria que ser verificado, tá? Mas isso pode estar incluído no processo aí de licenciamento ambiental, essa utilização da área, tá? Com certeza vai ser uma licença à parte, não é uma licença minerária, é uma outra divisão que cuida desse licenciamento, mas eu, a princípio, não vejo problema nenhum, desde que ambientalmente seja possível, tá? Eu não vejo nenhum impeditivo com relação a isso. Gilmar. Oi. No próprio PRAD, né? No próprio PRAD, nós temos um exemplo aí nós temos um exemplo na Nova Aurora que foi feito isso. No próprio, quando você faz o licenciamento de cascalheira, o PRAD dele já tem que dizer isso, claro, depois vai ter uma autorização especial, mas no PRAD tem que haver esse indicativo já, tá? Porque ele não pode colocar no PRAD uma coisa e depois ele alterar para outra coisa, tá? Então, assim, no PRAD vai ter que explicar que vai ser feito aproveitamento de materiais, uma recuperação com material lá de construção civil, etc., e depois uma autorização específica para isso. Olha ali, a Rafaela tem uma pergunta, Rafaela Ganzala,
sobre qual que é o profissional habilitado para fazer o PCA e o LAS na prefeitura. Eu acho que o Luciano pode esclarecer a Rafaela. Ô, Mozart, acho que esse é mais com o Gilmar, viu? Gilmar. Olha, nós já fizemos uma consulta aí com relação a isso e a gente não tem essa posição definitiva. O pessoal habilitado, no caso ali, no nosso setor, a gente analisa processos aí em que você tem um responsável pelo meio físico e um responsável pelo meio biológico. Tá? O responsável pelo meio físico, um geólogo, um engenheiro de minas, o responsável pelo meio biológico, um engenheiro florestal, um biólogo, um engenheiro agrônomo. Então, você tem uma gama aí de profissionais aí que estariam habilitados a elaborar esse tipo de relatório. Sabe? Isso aí você teria a contemplar essa área, tanto do meio físico quanto do meio biológico, né? Ok, obrigado, Gilmar, mais uma vez. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, nós já estamos aqui com 1h40 de reunião, uma reunião produtiva, acho que importante. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida, senão a gente vai caminhar para o encerramento. A Juliana levantou a mão, não sei se ela quer falar de Nova Aurora. Nova Aurora, Juliana? Não sei se ela Oi, está... vocês me ouvem? Estamos Oi, ouvindo. Está com a palavra, Juliana, estamos te ouvindo. Então, o Valnei conhece aqui Nova Aurora, né? Ele já nos acompanhou há bastante tempo, eu não estava aqui na época, mas a gente tem um caso de uma cascalheira que a prefeitura utilizou, ela é de propriedade da Copacol, uma agroindústria daqui, e hoje ela não está mais sendo utilizada. No PRAD, nós colocamos que o uso futuro da área seria a plantação de eucalipto. Ontem, o próprio pessoal da Copacol veio perguntar para a gente, eles têm uma área que precisa demolir da própria indústria deles e queria jogar esse material de construção civil, né, o inerte, nessa área. Porém, no PRAD estava previsto o plantio de eucalipto. Tem a possibilidade, às vezes, não sei qual documento do IAP que nós pediríamos para alterar esse PRAD. Então, jogamos esse material inerte de construção civil e depois plantamos eucalipto, mesmo isso não estando previsto antes no PRAD? Olha, quem licenciou essa área fui eu até, né? É isso. Eu acredito que sim. Não, é isso aí. Tu tem que atender o que está no PRAD. Agora, se você quiser alterar o PRAD, isso é possível. Tem que enviar um documento para nós, solicitando a mudança do PRAD, a registração do outro, e uma autorização ambiental específica para isso depois, tá bom? É possível, sim. Tá, obrigada. Obrigada, Juliana, pela participação. Alguém mais, alguma dúvida? Eu realmente não estou vendo aqui onde é que está aparecendo a mão levantada. Para mim, não está aparecendo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Acho que vamos caminhar para o encerramento. Reiterar aqui o agradecimento, a participação de todos. Agradecer a participação, José Augusto Simões, pela Agência Nacional de Mineração. Importante a gente fazer essa interação aqui com o Grupo R20. Obrigado aos todos os participantes aqui. Obrigado ao Marcos Chaves pela presença aqui, pelo apoio para que essa reunião acontecesse. Obrigado ao Fernando Boom, que nos ajudou a fazer essa convocação. Pedido do secretário, pedido do nosso presidente, do Everton Souza. Infelizmente, o Everton acho que não conseguiu entrar aqui, ele está participando de uma outra reunião com o secretário, mas deixo aqui o meu agradecimento em nome de todo o Instituto Água e Terra. Obrigado, Volney, colega, diretor, obrigado. Eu vi que a doutora Ana Paula tinha entrado também, que é assessora jurídica do Instituto Água e Terra. Obrigado, Luciano, pelo empenho, parabéns, Gilmar. Eu acho que podemos encerrar, agradecer mais uma vez a participação de todos, ficamos à disposição, nós vamos colocar no site do Instituto Água e Terra as apresentações que foram feitas aqui, e ficamos muito satisfeitos com essa participação de todos aqui, acho que foi uma reunião bem produtiva. Muito obrigado, acho que vamos fazer um encerramento. Muito obrigado a todos.